aleluia, né? Louvado seja, glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus de Nazaré. Quero mandar um abraço para todo o povo aí do Facebook, está nos acompanhando agora ao vivo pela FM Cultura 87,9 FM. Louvado seja o nome do Senhor, né? Já são 14 horas e 32 minutos e vamos administrar aqui a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor, porque as horas se passam e hoje vai ser um tema muito longo. Glorificado seja o nome do Senhor. A todos os meus amigos aí que estão nos ouvindo aí ao vivo, também nos seus lares, louvado seja o nome do Senhor, né? Que toda a honra, toda a glória seja dada ao Senhor. Sabemos que hoje é um dia abençoado, tarde de sábado abençoada, né? Louvado seja o nome do Senhor. Quero mandar um alô também aí para o meu querido irmão, cunhado irmão, Gileudo, está nos acompanhando aí também pelo Facebook aí. Louvado seja o nome do Senhor Jesus de Nazaré, né? Hoje, irmão, nós vamos falar de um tema que eu preciso ser curado, todos nós precisamos ser curados. Mas hoje nós vamos falar sobre a língua. Vamos falar desse pequeno membro, né, que está no nosso corpo, que inflama todo o corpo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus de Nazaré, né? Quem quiser participar também pelo WhatsApp do programa Crescendo na Graça e Conhecimento, é o 8621-9971. 8621-9971. Mande o seu alô, peça o seu louvor pelo WhatsApp 8621-9971. 8621-9971. 8621-9971. Louvado seja o nome do Senhor. Manda alô também aí para o irmão Kleber, da barbearia, né? O Kleber aí na rua 12. Mandar um alô também para o meu amigo Davi Rodrigo, do grupo Servos Tax, né? Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor, né? Eu quero falar um pouco da língua, um sermão. Louvado seja Deus. O Senhor tem preparado para nós nessa tarde. Aleluia. A palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz. Sabemos que a palavra do Senhor Jesus, ela veio para nos edificar, veio para nos libertar e veio para nos regenerar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas o problema é que no meio de uma nação pecaminosa que nós vivemos hoje, se não for através da palavra de Deus para nos manter de pé e para nos sustentar, não tem como a gente seguir nesse mundo. Mesmo no meio da igreja, nós deparamos com situações no mínimo vergonhosas. Louvado seja o nome do Senhor. Problemas comuns, aqueles que não conhecem o senhorio e o amor de Deus, têm invadido o seio da igreja e grandes brechas são abertas. O maligno não perde a oportunidade e entra. Seu objetivo principal é a destruição da moral e do bom nome que deve ser comum à casa do Senhor. A consequência se mostra no testemunho digno dos filhos das trevas. Um coração insensível à voz do Espírito Santo é um dos principais fatores que levam os homens a viverem uma vida comum, espelhada nos costumes e eventos que sobram sobre a sociedade em geral. A condição de separados ou chamados, louvado seja o nome do Senhor, para o Senhor toma a aparência de mais uma das muitas teorias pregadas nos tempos cristãos, que
que jamais são colocadas em prática, que é o amor, amar e ter o amor, o próximo, como a si mesmo. No dia a dia, agrupa-se entre muitas hipocrisias e vividas pelo povo que teimam em intitular-se do Senhor. Na verdade, as leis que prevalecem remontam aos tempos anteriores ao Senhor Jesus, quando a nação escolhida tinha sobre si uma sentença que afirmava que tinha o nome de dente por dente e olho por olho. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A principal arma usada pelos gladiadores, louvado seja o nome do Senhor Jesus. A principal arma usada, pelos gladiadores, louvado seja o nome do Senhor Jesus de Nazaré. Vou chamar aqui de gladiadores crentes. Está no seu próprio corpo e se chama língua. É uma arma muito perigosa que corta na profundidade da alma e traz sobre aqueles que a usam, e consequentemente o extremo da condenação eterna. Aqui no livro de Marcos, no capítulo 3, no versículo 29, a Bíblia diz assim: mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre, visto que é réu do pecado eterno. Isto porque diziam: estás possesso de um espírito imundo. Louvado seja o nome do Senhor. A seguir, veja alguns dos muitos pecados cometidos pelo uso inconsequente da língua. Louvado seja das consequências da língua diante do Deus Todo-Poderoso. Um dos pecados mais terríveis que tem dentro das igrejas e fora das igrejas é a difamação. Nunca se viu falar tanto dessa palavra difamar. Difamar o próximo, difamar o vizinho, difamar o colega de trabalho, difamar os céus que estão se congregando na sua própria congregação. Então a difamação hoje é algo terrível. Mas eu quero dizer uma coisa: a pessoa que diz mentira, ela difama a respeito dos outros e é tão perigosa como uma espada. No livro de Provérbios, no capítulo 25, no versículo 16, para começar aqui, louvado seja o nome do Senhor. No livro de Provérbios, no capítulo 25, no versículo 16, o que a Bíblia vai nos dizer? Porque 7 vezes cairá o justo e se levantará, mas os perversos serão derribados pela calamidade. Quando cair o teu inimigo, não te alegres. Quando cair o teu inimigo, não te alegres, e não se regozije o teu coração quando ele tropeçar, para que o Senhor não veja isso e lhe desagrade e desvie dele a sua ira. Não te aflijas por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos perversos, porque o maligno não terá um bom futuro, e a lâmpada do perverso. Teme ao Senhor, filho meu, e ao rei, e não te associeis com os revoltados, porque de repente levantará a sua perdição e a ruína que virá naqueles dois que a conhecerá. Louvado seja o nome do Senhor Jesus de Nazaré. No livro de Levítico, no capítulo 19, louvado seja o nome do Senhor Jesus de Nazaré. Eu estou só começando. Louvado seja o nome do Senhor. No livro de Levítico, no capítulo 19, louvado seja o nome do Senhor, versículo 16. A Bíblia diz assim: Levítico capítulo 19, louvado seja o nome do Senhor. Não andarás como mexeriqueiro entre o teu povo, e não atentarás contra a vida do teu próximo, que eu sou o Senhor. Não aborrecerás teu irmão no teu íntimo,
Mas repreenda o teu próximo, e por causa dele não levarás sobre ti o pecado. Não te vingarás nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo, que eu sou o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Mexeriqueiro. Louvado seja o nome do Senhor. Não andarás como mexeriqueiro entre o teu povo. Mexeriqueiro é aquelas pessoas que não têm o que fazer e têm o vício de falar da vida dos outros. O fuxiqueiro, quando ele vai até uma pessoa, ele vai sem informação, ele só vai através de boato. Ele não tem certeza do que está acontecendo e nem do que vai acontecer. E quando o fuxiqueiro, meu amigo, chegar até você, corra, sai de perto dele, porque ele pode trazer consequências terríveis para ele e para você. E a Bíblia condena esse espírito maligno de mexeriqueiro, de pessoas que levam a vida, em vez de ler a Bíblia, em vez de buscar Deus, fica nas esquinas, fica dentro, até próprio vai para a igreja, em vez de ir adorar a Deus, vai reparar a vida dos outros, vai apontar os outros, vai criticar os outros, vai querer achar defeito nos outros, vai querer falar mal dos outros, certo? Então, essa prática, louvado seja o nome do Senhor Jesus de Nazaré, ela é abominável aos olhos do Senhor Jesus de Nazaré. A Bíblia diz no Salmo 101, ai de raço e levanto, que aquele que difama o seu irmão às escondidas, eu não suportarei. Eu não suportarei. Então a Bíblia nos adverte. Aleluia. Não andais como mexeriqueiro, mas andais como servo de Deus Altíssimo, não combinando com mal falar dos outros, mas ande na verdade, porque quem anda na verdade é perseguido, quem anda na verdade é rejeitado, quem anda na verdade é apontado, é criticado. Mas é melhor ser apontado, ser criticado pelo homem e ser exaltado pela mão do Todo-Poderoso, para que o meu Deus venha te honrar, para que a palavra de Deus venha ser honrada aqui nessa terra. Você tem que andar na verdade. Então não ande como mexeriqueiro, certo? Porque o uso inconsequente da língua, ela é terrível. Mesmo no meio da igreja, nos deparamos com situações no mínimo vergonhosas. No mínimo vergonhosas. Porque a difamação é uma coisa terrível. A difamação, quando eu estou difamando uma pessoa, é quando eu estou tirando a credibilidade dela diante das pessoas. Ou seja, você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus, você é uma pessoa correta, você é uma pessoa íntegra, você é uma pessoa que no meio da sociedade, você é bem vista, todo mundo vê você como uma boa pessoa, como uma ótima pessoa. Aí o difamador vem, o mexeriqueiro vem e começa a agredir a sua imagem, a sua personalidade, o seu caráter, lhe acusando, lhe apontando, lhe criticando, quer dizer, querendo que as pessoas olhem você de outra forma, para que aquelas pessoas não venham mais confiar em você e nem venham acreditar em você. Esse é o papel do mexeriqueiro difamador. Mas aquele que anda na presença de Deus jamais vai deixar de brilhar. Jamais ele vai deixar de brilhar. A sua bondade, a sua sinceridade, a sua honestidade. Então, eu não posso ser um difamador e ao mesmo tempo adorar a Deus. Eu não posso ser um mexeriqueiro e ao mesmo tempo adorar a Deus. Não posso. Eu fui chamado para adorar o Senhor. Eu fui chamado para fazer a vontade do Senhor. Eu fui chamado para me consagrar, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Eu fui chamado, foi para repreender. Eu não fui chamado para criticar, eu não fui chamado para apontar, eu não fui chamado
mas eu fui chamado para aprender a perdoar. José do Egito, ele foi difamado. José do Egito, ele foi injustiçado. José do Egito, ele foi invejado. José do Egito, ele foi odiado. Mas aqueles que odiaram ele, aqueles que invejaram ele, encontraram ele, ele saiu de casa, foi como escravo, foi humilhado, foi invejado, foi rejeitado, mas depois precisaram dele. Mas quando precisaram do homem de Deus, ele abraçou com alegria, e ele estendeu a mão com alegria e recebeu os seus irmãos. Então aquele que difama você, aquele que aponta você, aquele que critica você, aquele que quer ver sua derrota, quando ele vier até você, estenda sua mão e abrace, dê um abraço dele com alegria, porque você vai fazer diferença, e através da sua bondade, aquela pessoa pode receber a sua transformação naquele momento, através do seu testemunho. O dicionário Aurélio o define, né? Louvado seja Deus. A palavra difamação é tirar a boa fama ou tirar o crédito de uma pessoa. A palavra difamação deriva-se de que vai ser. Vamos fazer que as pessoas venham desacreditar de você publicamente. Quando a pessoa começa a lhe difamar, ela quer o quê? Ela quer que você, ela começa a querer fazer que as pessoas venham desacreditar de você publicamente. Aonde você for andar, assim quando Jesus ia andando, ele foi difamado. De todas as formas tentaram querer romper ali a unção, a transformação, a libertação. Tentaram romper ali o que? A verdade, a cura e o milagre ia passando naquele momento, Jesus de Nazaré. Mas começaram a difamar, ou seja, tentaram fazer que o povo viesse desacreditar que verdadeiramente ele é o Salvador. Queriam tirar a fama de Jesus, queriam trazer palavra para que ninguém viesse acreditar, ficar desacreditado e não crescem e não acreditar no seu ministério. Assim nessa tarde, aquelas pessoas que difamam você para tirar os seus créditos, para que você venha ser desacreditado diante da sociedade e também diante do povo de Deus, você pode ter certeza, não vai prevalecer, não vai conseguir. Se você tem a vida no altar, aí a sua credibilidade ela vai aumentar a cada vez mais no reino de Deus e diante da sociedade. Porque com você anda na verdade, você anda no jejum, você anda na oração, você anda na vigilância, você anda na obediência. Agora, quando você não concorda com embaraço, com engodo, com erro, com coisas que não é agradável a Deus, você vai começar a ser difamado. Você não é obrigado a estar no meio de covil de ladrões. Você não é obrigado a estar no meio de covil de lobos. Você não é obrigado a pregar um falso evangelho. Você tem que pregar um evangelho que liberta, que transforma, que renova o homem. Jesus, ele não renunciou à mentira, mas ele falou a mentira. Ele falou a mentira, como quero dizer, como ele não é que ele falou nesse termo assim, que ele, naquele momento ali, quando ele chegou no meio daquele povo, ele falou: conhecereis a verdade vos libertará. E ali ele estava falando para vários sacerdotes, para vários líderes, homem que manuseava a espada como ninguém, homens que conhecem a palavra como ninguém, assim no meio de hoje. Mas o Senhor falou: mas ainda vocês ainda não conhecem a verdade. Vocês podem conhecer a lei, vocês podem pregar, falar bonito, orar alto, passar culpa, jejuar, vigiar, mas ainda vocês ainda não conhecem a verdade. E quando um de nós chegamos a trazer uma palavra de alerta assim para um desses homens, nós somos apedrejados. Eles começam a difamar, querer que as pessoas não venham acreditar em nós. Dizer que é crente de fundo de quintal, igreja de fundo de quintal, e começa a apontar. Quando a pessoa começa a apontar, começa a criticar a religião, ele não é crente, ele não é servo de Deus. Agora, um servo de Deus, ele fica calado e deixa Deus agir. A palavra difamação, irmão, ela é um crime contra a
pessoa previsto no Código Penal brasileiro. Infelizmente, nós deparamos com esses criminosos em grande quantidade dentro das igrejas. É pior, muitos são líderes, são gladiadores. Louvado seja o nome do Senhor. Porque a principal arma usada pelos gladiadores crentes está no seu próprio corpo, que se chama língua. São assassinos de alma. Aquela pessoa que aponta, que critica, fala mal da pessoa, ele é um assassino de alma. Você não foi chamado para ser um assassino de alma, meu amigo. Você foi chamado para resgatar as almas. Você foi chamado para renovar a vida, transformar a vida. Porque a pessoa que difama, fofoqueiro, mexiqueiro, ele é o quê? Ele é um gladiador. A língua, ela gladeia, ela vai gladiando as pessoas. A língua, ela é um pequeno membro que está no meio do nosso corpo, que inflama todo o corpo. Não é o leme ele é pequeno, mas o leme é ele que vai guiando o navio. Ele vai guiando uma carcaça de mais de 4.000 toneladas. Ele vai guiando, então a tua língua vai também guiar a tua vida. Tem cuidado com o que tu falas. Usa a tua língua para praticar o bem. Usa a tua língua para louvar Deus. Usa a tua língua para pregar a palavra de Deus. Usa a tua língua para louvar o Senhor. Usa a tua língua para orar pelos cativos que estão no cativeiro. E o pior, que os piores criminosos, gladiadores, são os líderes. Falsos líderes. Quando não faz a vontade dos falsos profetas que estão dentro das igrejas, eles começam a gladiar as pessoas. Começa a difamar as pessoas, criticar as pessoas. Não faça a vontade do homem, mas faça a vontade do Todo-Poderoso Criador dos céus e da terra. Faça que nem Jesus de Nazaré, só faça a vontade do Pai. Mesmo que você vá para a cruz, mesmo que você vá para o trono, mas não negue a sua fé. E não venda a sua fé. Louvado seja o nome do Senhor. Irmão, não faleis um dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga o seu irmão, fala mal da lei, julga a lei. Ora, se julgas a lei, tu és observador da lei, mas juiz. Está lá em Tiago, no capítulo 4, versículo 11. Aquele que não difama com sua língua não faz mal ao próximo, e nem não se injura contra o seu vizinho. E quem deste modo procede não será mais o que? Abalado. Olha aqui, meu amigo, uma recomendação para as pessoas que congregam em igrejas, onde esta prática é comum, iniciando-se no líder e excedendo-se a mais simples ovelhas, e que abandone este povo, meu amigo. Não é tempo de andarmos em meio de um povo que não constituíram Deus como Senhor absoluto. Portanto, procure igrejas santas, com líderes segundo o Espírito Santo, Jesus diz. Deixai-os, são cegos, guias de cegos, e cairão ambos no barranco. Mateus 15, 14. Os servos do Senhor devem primar pelos santos padrões ditados e serão possuidores da vitória eterna. Segundo ponto que não deve ter na vida de um cristão, a calúnia. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão caluniadores. Está lá em 2 Timóteo capítulo 3, 1 e 5. Foge, meu irmão, também deixes. Aonde tiver caluniadores, fuja. O dicionário Aurélio a define como difamar, fazendo acusações falsas, mentira, falsidade, invenção, atribuir falsamente a alguém fato definido como crime. Tem pessoas que andam fazendo invenção da minha vida, da tua vida. Tem pessoas que andam fazendo invenção, andam na falsidade e na mentira, fazendo as acusações que não é correta. Mas eu quero dizer uma coisa: a calúnia pode ser feita através da mentira, da falsidade e da invenção contra alguém. O Código Penal brasileiro prevê penas contra os caluniadores.
Não é de admirar que em muitas igrejas os caluniadores não sofrem qualquer ação disciplinar. E por isso o mal se avoluma, pois o caluniador é assim estimulado na sua tarefa maligna e destruidora dos valores alheios. Tem pessoas que só sabem querer destruir os valores alheios. Há pessoas que andam, que levam a vida querendo destruir os valores alheios. Ela não se enquadra para morar lá no reino do céu. Ela se enquadra para morar lá no reino das trevas, da escuridão, onde tem enxofre ardente. Louvado seja o Deus. Pois o caluniador ele assim estimula na sua tarefa maligna, destruidora dos valores alheios. Outras da mesma índole têm prazer em relembrar e comentar, esperar a fraqueza, imperfeições e pecados dos outros, servindo-se da língua. A Bíblia, ela condena, meu querido, a calúnia. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Êxodo capítulo 20, versículo 16. Este mandamento protege o nome e a reputação do próximo. Ninguém deve fazer declarações falsas a respeito do caráter ou dos atos de outra pessoa. Devemos falar de modo justo e honesto a respeito de quem quer que seja. Não espalharás notícias falsas. Da falsa acusação te afastará. Livro de Êxodo, capítulo 27, 1 e 7. A Bíblia fala: 6 coisas o Senhor aborrece. 6 coisas o Senhor aborrece: testemunha falsa, que profere mentiras, e o que semeia contendas entre os irmãos. Livro de Provérbios, capítulo 6, 16 e 19. A falsa testemunha não fica impune, e o que profere mentiras perece. Aleluia. Provérbios 19, 9. Vou repetir de novo. A falsa testemunha não fica impune, e o que profere mentiras perece. Conhecedores da gravidade desta situação, é necessário que o servo do Senhor se aparte de toda forma de calúnia e que procure viver em santidade. Outra doença que tem no meio da sociedade, no meio da igreja: boatos. A coisa pior que tem não é boatos. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia nos adverte no Salmo 5, versículo 9: não tem ele sinceridade nos seus lábios, o seu íntimo é de todo crime, e a sua garganta é um sepulcro aberto, e com a língua lisonjeiam e adulam. Louvado seja o nome do Senhor. O dicionário Aurélio define como notícia anônima que corre publicamente sem a confirmação. Tem pessoas que levam a vida a trazer boato, a trazer palavras aonde não tem afirmação e aonde não tem confirmação. Se você é um crente que se diz ser pregador, que se diz pregar a palavra de Deus, de pregar o Evangelho, e anda trazendo palavras aonde não há afirmação, aonde você não tem a certeza, você não se enquadra dentro da palavra de Deus. Com certeza, em uma obra que procede do coração maligno, e o inimigo usa de seus demônios para entrarem nas igrejas e despertarem as pessoas a usarem sua língua para esta prática. Se você não tem certeza de um fato, meu querido, qual é a necessidade de você espalhar? Se você não tem certeza daquilo que veio até você, daquilo que falaram para você, por que é que você vai sair por aí espalhando? Sem você ter certeza. A Bíblia diz: não espalharás notícias falsas. 23, 1 de Êxodo. É a determinação do Senhor para o seu povo. Quando os mexeriqueiros são condenados pela Bíblia em seu agir, e se continuarem nesta prática, pouco importa a condição de membro de uma igreja, ou mesmo um cargo de líder, ou os possíveis dons,
concedido por um espírito de engano. O fim destes é a condenação eterna. A língua também é uma língua também murmuradora. As vossas murmurações não são contra nós, e sim contra o Senhor. 16:8. Todos os filhos de Israel murmuravam, diz o Senhor: até quando me provocará este povo com pestilência? E ferirei e deserdarei. Não murmureis como alguns murmuram e foram destruídos pelo seu exterminador. 1 Coríntios, no capítulo 10, versículo 10. Louvado seja o nome do Senhor Jesus de Nazaré. 1 Coríntios, versículo 10 e capítulo 10. 1 Coríntios, capítulo 10 e versículo 10. Louvado seja o nome do Senhor. Não murmureis como alguns deles murmuram e foram destruídos pelo seu exterminador. Estas coisas lhes sobreveio como exemplos e foram escritas para a advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Aquele, pois, que pensa estar em pé, cuidado para que não caia. Cuidado para que não caia. O murmurador, irmão, é aquele que disfarçadamente em voz baixa. Ele fala mal de uma pessoa, ele critica de uma pessoa, mas é bem baixinho. Estão cochichando ali. Disfarçadamente. Ele começa a censurar ou repreender uma pessoa disfarçadamente. Não tem coragem de falar na cara da pessoa, aí fica falando bem baixinho, bem de grupinhos. Louvado seja o nome do Senhor. Fala mal e ainda concebe um mau juízo. Conversar, difamar discretamente, soltar os seus queixos e lastimar-se em voz baixa, resmungar, dizer mal de alguém, apontar faltas, conceber um mau juízo. Este é uma prática muito comum entre os cidadãos da Nova Canaã, da terra prometida. Vemos que desde os primórdios do povo separado por Deus, que este pecado encontrou lugar nas vidas e no decorrer dos milênios continuou tão praticado quanto antes, e um grande instrumento nas mãos do diabo, e muitos se têm sujeitado a esta prática. Resumindo, serve ao maligno. Os praticantes desta afronta ao Senhor com certeza não herdarão o paraíso como morada eterna. Na caminhada dos israelitas, nós é mostrado o rigor com o qual são tratados tais homens. Paulo escreve aos de Corinto e explica que Deus ordenou o seu julgamento sobre Israel por sua desobediência e pela sua incredulidade, para que isso servisse de advertência a todos os servos do Senhor da atualidade, para aqueles que ainda não hão de ser chamados. Tenha cuidado, meu irmão. Jamais aconteça bem em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. No deserto ficaram praticamente todos que saíram do Egito, fracassaram na obediência. E tem pessoas hoje que estão fracassando na obediência, não estão obedecendo, não estão fazendo a obra como Deus quer, mas estão fazendo a obra do jeito que quer. Mas eu quero dizer a coisa: você vai pagar um preço grande. Louvado seja o nome do Senhor. Não estão fazendo do jeito que é para fazer. É preciso voltar-se para o Senhor, excluindo da vida todas as práticas contrárias ao seu querer, inclusive, meu querido, a murmuração. Louvado seja o nome do Senhor. Sede santos como o Senhor é santo. A palavra do servo de Deus,
Uma palavra agradável, temperada. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saber como deveis responder a cada um. Paulo aconselha aos de Colossos a proferir palavras exclusivamente agradáveis e temperadas ou equilibradas. Assim deve, graciosa e, acima de tudo, verdadeira. Esta linguagem origina-se na graça de Deus. Só é possível desenvolvê-la quando o homem encontra-se cheio, transbordante do Espírito Santo, de boas palavras transbordadas ao meu coração. Nos teus lábios se extravou a graça, por isso Deus te abençoou para sempre. Vigiando no falar e no agir, ordena e ensina. Ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário, torna-se padrão dos fiéis na palavra, no procedimento do amor e na fé. Qual lamentável é olharmos as igrejas e contemplamos a indiferença a qual o Senhor é tratado. Os seus mandamentos já não são verdadeiramente observados, e o mundo entra, e a aparência é semelhante aos praticantes da vontade da carne. Hoje estamos vivendo, a maioria das vezes, em muitos lugares, muitas congregações, por onde nós andamos, estão fazendo o quê? São verdadeiramente observados, e o mundo entra, e a aparência é semelhante aos praticantes da vontade da carne. Hoje é muito difícil a gente olhar assim para uma pessoa e olhar e ver e sentir que ele é um praticante da palavra de Deus. Mas hoje é fácil de nós olhar assim para uma pessoa e ver que ele é um praticante da vontade da carne. Louvado seja o nome do Senhor. Praticante da vontade da carne. A Bíblia diz no livro de Provérbios, no capítulo 27, versículo 19: assim como tu passares pelas águas ali, tu se vê, através do espelho das águas, tu vê o teu rosto, tu vê como tu é. Assim também o coração do homem corresponde também para a face do homem. Quando você está triste, resplandece na face. Quando você está alegre, resplandece na face. Quando você está feliz, resplandece na face. Quando você está com raiva, resplandece na tua face. Não adianta, meu querido. Quando você está fofocando, resplandece na tua face. Quando você está difamando, resplandece na tua face. Quando você está murmurando, resplandece na tua face. Quando você está caluniando, resplandece na sua face. Quando você está cheio de ódio, resplandece na sua face. Ei, a sua face é o seu espelho também. Nossa. Em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 27: esmurro o meu corpo e eu reduzo a escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Louvado seja o nome do Senhor. Vou repetir de novo, 1 Coríntios 9, 27: esmurro o meu corpo e eu reduzo a escravidão, para que, tendo pregado a outros, não vinha eu mesmo a ser desqualificado. Vejo que este que passa sempre por nós é santo homem de Deus. Está lá em 2 Reis 4, 8, 9. A língua, meu querido, encontra-se contaminada pelas muitas gírias e expressões indignas, na aparência perfeitamente iguais ao mundo. Longos cabelos dos homens, mulheres doceadas, tatuagens, piercings e a vestimenta segundo a moda ditada pelo diabo. Como serão estes que se insistem na aparência das trevas? Como serão reconhecidos ao exemplo de Eliseu? Mas a Bíblia diz que há uma língua segundo o Espírito Santo de Deus. No Salmo 141, versículo 3: língua segundo o Espírito Santo de Deus. Põe em guarda, Senhor, a minha boca, vigia a porta dos meus lábios.
e me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao meu Deus. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, e louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vossos corações, e tudo que fizerem será em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus. As nossas palavras não podem ser jogadas ao vento, necessitam serem sérias, cheias de unção. Mas para que a palavra ela seja cheia de unção, se eu for um difamador, um caluniador, não tem como essa palavra sair com unção impactante para transformar a vida. Se eu sou um difamador, eu sou filho das trevas, não sou filho da luz. E que eu vim dizendo aqui, tentaram difamar Jesus. A palavra difamar é quando eu estou tirando os créditos, a credibilidade de uma pessoa. Eu estou fazendo que uma nação desacredite daquela pessoa. Se você é um difamador, você está fazendo o papel de pessoas que andam por aí, fazendo que as pessoas sejam desacreditadas, sendo que aquela pessoa anda nos caminhos retos do Senhor. E todos aqueles que andaram como difamador pagaram o preço. Caim foi um difamador. Caim, ele foi um caluniador. Caim andava também com boato. Caim também murmurava. E qual foi o fim dele? Qual foi o fim de Caim? Acã também difamava. Acã apontava. Acã criticava e escondia o roubo dentro da casa de Deus. E quando Josué mandou ele ir com aquele povo, a cidade de Ai, quando chegou lá, morreu todos, porque Acã ele era um caluniador e era mentiroso. Que anda numa vida de difamação, de caluniador, não tem unção. Não tem unção para fazer a diferença. Não tem unção para ganhar alma para o reino de Deus. Aquele que vai para a casa de Deus para difamar, para caluniar, para levar para o ar, para murmurar, para criticar, o brilho do Espírito Santo não brilha nessa vida. Assim também foi os filhos de Corá, os rebeliados. Assim também foi Eli, começou a difamar Ana, caluniar Ana, apontar Ana. E qual foi o fim de Eli? Qual foi o fim de Finéias? Qual foi? Qual foi o fim de Jezabel, caluniando e difamando o servo de Deus, profeta Isaías? Qual foi o fim de Jezabel e de Acabe, difamando, difamaram e caluniaram e levaram falsos boatos da vida de Nabote? Aleluia! Difamaram Nabote, caluniaram Nabote, apontaram Nabote e tomaram a vinha, a propriedade de Deus. E nem precisava disso. E tem hoje líderes, falsos líderes, pastores, líderes, que caluniam e difamam as pessoas para se aproveitar da propriedade dos servos. Louvado seja o nome do Senhor. Eliseu era um homem calvo, e aqueles jovens apontaram: olha um calvo, olha um careca. Começaram a apontar, começaram a caluniar.
adversários daqueles jovens. Aí você me pergunta, irmão Pedro, Deus é um Deus vingativo? Não, mas Ele é um Deus de justiça. Ele é um Deus que honra. Ele é um Deus que zela pelo seu. Saulo de Tarso, antes de se converter a ser o missionário Paulo, ele era um caluniador da palavra de Deus. Ele difamava as pessoas, fazia com que ninguém acreditasse no testemunho do Espírito Santo, da ressurreição, e nem de morte de cruz. O que foi que aconteceu com ele no meio da caminhada? Apareceu uma grande luz lá no céu e Paulo caiu, e já caiu cego. O que foi que aconteceu com aqueles que difamaram e caluniaram José do Egito? O que foi que aconteceu com a irmã de Moisés, Miriam? Começou a querer trazer boato dentro da própria congregação do justo, porque que Deus só fala com ele. Ela começou a murmurar, a fuxicar. Pegou uma leva, passou 7 dias fora do arraial. Então, meu querido, usa a tua língua para salvar a alma. Usa a tua língua para salvar vidas. Usa a tua língua, irmão, para orar pelos teus inimigos, por aqueles que se levantam contra a tua vida. Tu não é juiz, não. Louvado seja o nome do Senhor. A boca do justo, ela é um manancial de águas vivas. O controle de nossa língua é um dever. Sermos cheios do Espírito Santo é a única forma de servirmos verdadeiramente a Deus. Amados do Senhor, agora temos verdadeiramente consciência de que só podemos combater o mau uso da língua quando nós alimentamos da palavra. E nós deixamos de dominar e nós deixamos de deixar que o Espírito Santo venha nos dominar. Afinal, o nosso reino, a nossa cidadania, ela é celestial, é como tal. A nossa vida deve refletir o nosso costume do reino da verdade, jamais deixando-nos contaminar pelos costumes e práticas que o diabo sabia. Dissolutivamente tem implantado em meio da sociedade. Somos separados para vivermos segundo os princípios eternos do Senhor Deus. Louvado seja o nome do Senhor. É por isso que eu digo, o uso inconsequente da língua, ela dá isso aqui. O que ela vai dar? Difamação. Vai dar o quê? Calúnia, murmuração. E outra coisa, a Bíblia diz: aquela boca que fala demais, ela traz tribulação para si próprio. Meu amigo, tem hora que você fala coisa que não deve, e às vezes você traz perseguição para você mesmo. Às vezes você está com uma paz espiritual tão grande, ele vê um mexeriqueiro para querer arrancar a conversa de ti, não se envolve na conversa, a quando é fé, não está no meio do problema também. Afasta desse mal. Afaste desse mal. Vemos muitos exemplos na Bíblia. A Bíblia diz que Absalão ficava na porta do templo para falar mal do seu próprio pai. A Bíblia diz que Absalão ficava na porta do templo para lutar o povo de Deus contra o seu próprio pai, difamando. Quantos Absalão hoje ficam na porta murmurando e falando mal da congregação, criticando o ministério dos outros, se levantando contra a vida dos outros, fica mesmo na porta da entrada. É chamado porteiro Absalão, porque o melhor cargo da igreja é do porteiro, que reverencia todas as ovelhas que vai ali passando, pega na mão de todas as ovelhas, fala com todas as ovelhas. Mas tem uns que estão ali com Absalão. Irmão, a igreja é uma bênção, mas o pastor não vale nada. Irmão, o pastor é uma bênção, mas aqueles irmãos que estão ali no altar não vale nada. Então vai se converter, meu irmão.
está se alimentando da palavra de Deus, não para fortalecer a tua língua, para falar do reino de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aprenda uma coisa na sua vida. A língua, irmão, ela é que nem um fogo. Ela inflama todo o corpo. Ela inflama todo o corpo. Você pode até estar dando glória a Deus aí, mas se você se enquadra como difamador, caluniador, mexeriqueiro, você tem que se converter, viu, amigo? Você tem que se converter. Você tem que ter uma transformação. Você ainda não conhece a Cristo ainda. Se você anda caluniando, se anda difamando, anda como mexeriqueiro, só vai para a igreja para reparar da vida dos outros, só vai trabalhar para reparar da vida dos outros, fica nas esquinas para reparar da vida dos outros. Tem que ter a transformação em você, porque você tem que reparar e praticar e viver a palavra de Deus. Pessoas que soltam piada, pessoas que soltam indiretas, criticam. Você pode ser pastor, você pode ser o que for, você pode ser missionário, você pode andar no mundo todo, mas tem que se converter, está vivendo uma vida de engano. Você está vivendo uma vida de engano. Se você é uma pessoa que anda tirando a credibilidade de um caráter, de a imagem de uma pessoa, e lê a Bíblia todo dia, e continua difamando as pessoas, fazendo que as pessoas venham desacreditar em você ou no seu próximo, você não conhece a Bíblia, não, meu irmão. Você usa a Bíblia para fazer o mal. Tem gente que usa a Bíblia para ganhar dinheiro, tem gente que usa a Bíblia para roubar dentro da igreja. Está cheio de ladrão, cheio de difamadores e caluniadores. E eu não tenho medo de dizer isso, não, meu irmão. Eu não tenho medo de dizer isso, não. A pessoa que abre a boca no meio de uma multidão e diz assim: faça um sacrifício para Deus. Não foi curado ainda porque você não pagou o sacrifício. Pode criar vergonha na sua cara. Deixa de estar enganando o povo. Isso é uma calúnia contra o Espírito Santo. Deus não quer que você vá fazer sacrifício com seu dinheiro, não. A Bíblia diz que Ananias e Zafira, no livro do Atos dos Apóstolos, capítulo 5 em diante, venderam aquela propriedade. E Barnabé dividiu também a sua propriedade, e tudo que tinha deu para a igreja. A igreja estava na igreja primitiva, os irmãos estavam em união e comunhão, e aí os irmãos levavam, né, o que tinha para o crescimento da igreja. Aí a Bíblia diz que Zafira e Ananias, louvado seja Deus, viu ali aquele comportamento de Barnabé, que pegou e vendeu as suas propriedades também. Quando chegou lá, Pedro disse: a propriedade é tua, o que tem lá é teu. Mas eu te fiz uma pergunta, Ananias, e tu falou que todo o lucro que tu tinha vendido lá das tuas terras, da tua propriedade, tu trouxe para o altar. Mas eu quero dizer uma coisa, Ananias: tu caluniou e tu difamou e mentiu para o Espírito Santo, não só para o homem, mas para o Espírito Santo. Na mesma hora ali, Ananias caiu morto. A mulher do mesmo jeito mentiu, na calúnia, morreu lá na mesma hora.
Aí tem pessoas, caluniadores, falsos profetas, que andam dizendo por aí que quem não dá o dízimo assim pela metade que lhe deu, Ananias vai morrer. É mentira! Ananias morreu, e Zafira, foi porque eles mentiram para o Espírito Santo. E Deus ali repreendeu logo ali aquela situação para que o povo não se contaminasse com a mentira. No texto Pedro fala: é teu, tu dá se tu quiser, meu filho. Ofertai com alegria, dizimai com alegria. Mas aí Ananias caluniou, mentiu. E quem vive na mentira não prevalece na congregação do justo. Essa morte pode ser morte espiritual, pode ser morte material, pode ser a morte do casamento, um casamento morto, a vida financeira morta, a felicidade morta, o amor morto, a união morta, porque vive uma vida de mentira. E não prevalece, querido. Não prevalece. Não adianta. Quando Pedro e João estavam na porta formosa, eles não caluniaram. Eles falaram a verdade para aquele homem coxo. Levanta-te, homem, em nome de Jesus. O homem se levantou. Hoje caluniam e mentem e difamam. Você sabe por quê? Porque hoje não é em nome de Jesus e não é em nome da palavra de Deus. Hoje é em nome do dinheiro, é em nome do mamon. Quer ser levantado, botar coxo na porta de uma igreja espiritualmente, tem dinheiro no bolso. Quando já é bem visto, é bem abraçado, é bem tratado, recebe logo uma posição boa, um cargo bom. Hoje chegou a pessoa coxa, levanta-te, a pessoa fica morta lá porque não tem unção, porque o Deus deles é o mamon, é o ouro e a prata. Salmo 115 e Salmo 105 falam sobre isso. Tem boca, mas não fala. Tem olhos, mas não enxerga. Tem ouvido, mas não ouvem. Tem olfato, mas não sente o cheiro. Ei, irmão, esse tipo de gente, caluniadores da palavra, difamadores da palavra, eles não olham para o teu sentimento. A Bíblia diz, Provérbios capítulo 27, versículo 23, olhai primeiro para os estados das tuas ovelhas. Olhai primeiro para o estado das tuas ovelhas. Olha, você que está me ouvindo hoje, você está olhando para o estado das tuas ovelhas? Isso se enquadra pastor, pai, mãe, que cuida dos seus filhos, dentro de suas casas. Você está olhando para o estado das tuas ovelhas hoje? Aí o profeta, aí o Salomão fala: depois olhai para as tuas riquezas, que a vida não consiste em abundância. E só querem saber de degolar as ovelhas, difamando a palavra de Deus. As ovelhas iam tudo raquítica, fraca, ferida, aí pensando que é um aprisco, que ali eu vou me renovar, ali eu vou ter uma nova vida. Quando chega lá é um matadouro.
mas acabar de matar as ovelhas. Mas a Bíblia diz que isso é mister. Isso ia acontecer no final dos tempos. Viriam falsos líderes, falsos profetas, homens que se dizendo que iam falar a verdade, mas fazendo da verdade mentira e da mentira verdade. Amor de si mesmos, difamando a palavra de Deus. A palavra de Deus hoje ela é impressada, ela é oprimida. Hoje, a palavra de Deus hoje, o espaço dela é muito pouco. É mais movimento, é cura, é milagre. Ei, irmão, a maior cura que tem é a cura da tua língua, é a cura do teu interior, é a cura da inveja, é a cura da mentira, é a cura do vício da droga, é a cura do vício do álcool, é a cura do vício da prostituição. É a tua alma sendo curada, a tua alma sendo liberta. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não estou aqui para agradar homem, nem agradar ninguém, nem a mim mesmo. Eu estou aqui para agradar o reino de Deus, o reino dos céus. Aí está aí. Em cada esquina você vê ali uma igreja, mas não sabe se é uma prisão ou se é um matador. Ele não sabe mais quem é quem mais, porque as pessoas perderam as suas vergonhas, descaradamente perderam as suas vergonhas. Ai, mamãe, irmã é muito dura. Não, não sou dura não. A palavra de Deus ela não é dura não, ela não machuca ninguém não. Mas para me terminar aqui minhas palavras, se você é velho, uma vida de mentira, uma vida de calúnia, de difamação, de mexeriqueiro, se eu fosse você, tira a vergonha de andar com a Bíblia na mão. Se eu fosse você, tira a vergonha de pegar a sua mão e botar na cabeça de alguém. Vá se limpar primeiro, para que o teu próximo também seja limpo. Porque aonde tem sujeira só tem inseto, só tem imundice. Mas aonde tem luz não tem sujeira. Quem tem ouvido que ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. João Batista, arrepende-se, Herodes. Tu vive uma vida de mentira, Herodes. Tu pegou a mulher do teu irmão Filipe, Herodes. Vive em fornicação, vive em prostituição, Herodes. E a Bíblia diz que Herodes parava e se maravilhava com as palavras de João. Mas quando dava as costas, começava a difamar João, a caluniar João. Assim tem pessoas que ouvem, dá ouvido, assim que nem Herodes, mas não praticam nem vivem a palavra de Deus como tem que ser. Louvado seja o nome do Senhor. Tenha cuidado. Eu te aconselho que hoje tu se arrependa. Se arrepende, meu irmão, hoje. Se arrependa. Sai dessa vida. Isso não é vida para ninguém não. Murmurador é aquela pessoa quando olha para ti, quando tu dá as costas, ele vem fazendo gesto. São filhos do maligno. Isso não é filho de Deus não. Quando tu dá as costas, fica resmungando, balançando a cabeça. Seja homem, fala na frente da pessoa. Faça que nem Jesus, que nem João Batista, que nem Eliseu, que nem Elias, que nem José do
do Egito, que nem Moisés, que nem Abraão, fala na cara, irmão. Mas fale a verdade. Aí você vai ser honrado. Mas se você é um mentiroso caluniador, você pode estar sendo honrado pela aquela multidão naquele momento. Mas depois ele vai te pegar. A Bíblia diz no livro de Hebreus, no capítulo 4, versículo 3, que não há nada em oculto, não há nada escondido, e os vossos pensamentos e os vossos desejos estão despidos diante dos meus olhos. Ou seja, meu querido, Ele está vendo tudo. E é 24 horas, Ele está vendo tudo. Então se arrependa dos seus maus caminhos, por a vida que você anda de vida errônea, e vá buscar Deus. Aqui é o mapa da caminhada. Aqui, ó. Isso aqui é o mapa da vida. Aqui nos ensina a ver o caminho certo. Sem a palavra de Deus, não tem como você chegar lá. Aqui não tem desvio. Aqui também não alisa a cor de ninguém. Aqui é só a verdade. Assim que Deus abençoe em Cristo Jesus. Amém.